presentes, senhoras e senhores, boa noite, sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene em comemoração do Dia da Abolição da Escravatura no Brasil. Quero saudar a presença e convidar para compor a mesa de honra Vossa Alteza Dom Alberto de Orleans e Bragança, Sua Alteza Imperial Viúva do Brasil, a Princesa Dona Cristine de Ligne de Orleans e Bragança, e Vossa Excelência, o Chanceler do Círculo Monárquico do Rio de Janeiro, Dr. Bruno Helmut. Peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Senhoras e senhores, Suas Altezas Reais, amigos e representantes da sociedade civil, hoje é um dia de reflexão sobre a liberdade, esse valor inegociável que sustenta a dignidade humana e os pilares da nossa civilização. A abolição da escravidão, em 13 de maio de 1888, foi um marco na reparação de uma das maiores injustiças da nossa história. Corrigia-se uma afronta direta aos princípios que já eram defendidos desde John Locke como direitos naturais do homem e muito antes dele por grandes pensadores da tradição cristã como Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino. Todos eles apontavam que a liberdade é um dom dado por Deus que nenhuma autoridade humana poderia retirar. Contudo, a histórica assinatura da Lei Áurea não foi suficiente para desfazer séculos de desigualdade. A república que se seguiu, imposta por um golpe militar, falhou e falha até hoje em garantir políticas de integração, oportunidades e respeito à dignidade dos libertos e seus descendentes. A verdadeira liberdade começa no coração, mas precisa ser sustentada por coragem, por leis justas e por ação concreta. Que Deus abençoe o nosso povo e honre a nossa história com justiça, verdade e liberdade para todos. Muito obrigado. Convido para fazer uma breve saudação Vossa Alteza Dom Alberto de Orleans e Bragança. Boa noite a todos. Eu queria primeiro saudar a minha querida cunhada, Ana Cristine, ao Bruno, mas em especial ao deputado, faço uma saudação especial ao deputado Filipe Soares, e agradecendo a ele por essa iniciativa de fazer essa homenagem à proclamação da Lei Áurea. Entendo que esse é um momento muito especial na história do Brasil e, na realidade, como já bem apontou o deputado, é um momento em que, na realidade, foi o final de um processo, pelo menos na época do Império, de efetivamente, legalmente se terminar com aquele absurdo que era o regime escravocrata no Brasil. De fato, e acho que isso é importante que fique registrado, a história da luta contra a escravidão, no contexto, pelo menos da nossa família, de muitas famílias brasileiras, não foi um processo que se começou e se encerrou naquele momento. Desde Dom Pedro I, na verdade desde Dom João VI, mas com mais ênfase, desde Dom Pedro I, a família se esforçava pelo encerramento desse regime absurdo de discriminação de pessoas pela sua cor. Dom Pedro I escreveu em especial escreveu uma nota, um artigo apócrifo à época,
em que ele efetivamente sustentava a importância de se terminar com aquele regime. Teve do seu lado um grande apoio da sua esposa, a dona Princesa Leopoldina, a Imperatriz Leopoldina, que também, quando aqui chegou, ficou muito impressionada com isso. E, obviamente, outras pessoas que trabalharam por isso, José Bonifácio também era um abolicionista. Dom Pedro II, ao longo de todo o seu reinado, tomou inúmeras iniciativas, teve inúmeros momentos de muito desconforto. Foi o responsável pela proibição do tráfico escravo, depois a edição da Lei do Ventre Livre, depois a edição dos sexagenários, até que chegou nesse momento em que efetivamente a situação era insuportável, não obstante a reação de uma grande parte, lamentavelmente, uma parte da elite brasileira à época. Auxiliada, obviamente, por outras pessoas que estavam trabalhando há algum tempo pelo processo de abolição da escravatura, ela assinou a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888. Isso, para ela sabia o que isso representava para a família, sabia o que isso poderia representar para o Brasil. Há uma frase histórica em que ela diz, enfim, 1000 tronos eu perderia, 1000 vezes eu assinaria essa lei, eu faria a mesma coisa que fiz, em função, obviamente, do absurdo que a situação representava. Eu acho que o deputado apontou uma coisa muito importante. Na realidade, a Lei Áurea não implicou ou não teve por consequência imediatamente aquilo que todos nós esperávamos, que era efetivamente uma inserção e efetivamente um reconhecimento e uma inserção completa das pessoas que até então viviam sob aquele regime discriminatório. Havia, durante o Império, um processo, várias iniciativas que estavam em curso e que, infelizmente, muitas dessas iniciativas foram interrompidas com a proclamação da República. Eu não quero entrar aqui no mérito da questão, mas foi um fato. Quer dizer, na verdade, a interrupção do regime monárquico naquele momento e a inauguração da República implicou, obviamente, em várias mudanças e várias transformações na sociedade brasileira, em algum aspecto. Em outro aspecto, implicou numa continuidade de uma elite que tinha, obviamente, sido afetada por aquela decisão e que passou basicamente a ficar preocupada em recuperar os seus direitos econômicos em virtude da proclamação da Lei Áurea e procurando a indenização do Estado, ao invés de aplicar esse dinheiro em políticas públicas de inserção e efetivamente de auxílio a essas pessoas que naquela época acabaram por ter o seu regime jurídico, digamos assim, alterado e consolidado com toda a sua liberdade, mas que, do ponto de vista social e econômico, não lhes foi possível porque não havia política pública estabelecida. E acho que até hoje existe muita coisa a ser feita no Brasil e nós todos sabemos disso. De modo que eu tenho aqui realmente a agradecer ao deputado, e estou muito honrado de estar aqui com vocês, participando desse momento histórico, da celebração desse momento histórico do Brasil. Acho que nós da família temos aqui uma certa obrigação de estar junto com vocês na comemoração e na lembrança de momentos históricos brasileiros importantes, porque a história do Brasil é lindíssima, tem coisas fabulosas e que vem já desde 1800, enfim, de muitos anos, mas em especial desde 1822, quando foi proclamada a República. De modo que nós não podemos esquecer desses momentos, temos que estar efetivamente presentes nesse momento, lembrar do que foi feito, lembrar daquilo que ainda falta ser feito. Novamente, mais uma vez, deputado, muito obrigado pela sua iniciativa e muito obrigado ao senhor por estar aqui e estarmos juntos nesse momento de celebração aqui do Brasil. Obrigado, Alteza. E nesse momento eu convido o chanceler do Círculo Monárquico do Rio de Janeiro, o Dr. Bruno Helmut, para apresentar uma palestra com o tema do ato comemorativo da abolição. Bom, nós somos do Círculo Monárquico do Rio de Janeiro e eu quero enfatizar que a nossa missão é cuidar da memória histórica do Brasil, que se mostra muito importante, porque no caso da abolição, todos sabem que
foi um processo gradual e culminante de 3 frentes de luta, dos próprios escravos que fugiam, que se rebelavam, do movimento da sociedade, dos abolicionistas e da família imperial. As primeiras 2 frentes são aceitas por unanimidade. Infelizmente, existem movimentos ideológicos que sempre querem diminuir o papel da família imperial. Até a mídia oficial não ajuda nisso, né? Hoje, ao meu ver, é a principal data da história do Brasil. O 13 de maio é um marco importante na nossa história e é com grande prazer que convido a Vossa Alteza Imperial, Princesa Dona Cristine Interligne de Bragança, a receber, como um gesto simbólico, um buquê de flores representando a família imperial brasileira nesse dia.